amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. 19º domingo do tempo comum. Jesus nos liberta de nossos medos ou temores. É, no fundo, o leitmotiv do texto evangélico hoje proclamado. Não temais. É uma espécie de refrão que Jesus repete ao longo do texto. Existem dois tipos de temores. Em primeiro lugar, o temor de Deus. Em segundo lugar, o temor dos homens. O primeiro, o temor de Deus, pode ser subdividido em dois momentos. Pode-se temer Deus porque Deus é Deus, porque Deus é grande, porque Deus é incomparável, porque Deus é altíssimo, porque Deus é aquele que é. É um temor cheio de reverência diante de um grande mistério. Existe um segundo temor de Deus, que é temê-lo por causa dos castigos, por medo da condenação eterna, por medo do inferno. Normalmente, quando a Sagrada Escritura fala ou inculca o temor de Deus, ela se refere ao primeiro, não ao segundo. Ao temor de Deus que precede o pecado, não ao temor de Deus que acompanha e vem depois do pecado cometido. Este o temor de Deus. Além do temor de Deus, existe o temor dos homens. E nós podemos chamar a isto de angústia, empregando um termo existencial. Nós vivemos angustiados. A angústia é uma componente da existência humana. Tem medo, tem angústia a criança, o jovem, o adulto, até mesmo o ancião. Medo da vida, medo dos trancos e solavancos que ela nos oferece, medo do insucesso, medo da perda de um emprego, medo da perda da saúde, medo da própria morte. Bem, Jesus hoje nos exorciza também com relação a esses medos e coloca ou oferece o antídoto. O antídoto ao medo, o antídoto à angústia e, sobretudo, à ansiedade é a confiança ilimitada depositada em Deus que não deixa um cabelo cair da nossa cabeça sem o seu consentimento. Existe uma maneira delicada de se falar do medo assim, descomposto e analisado friamente e muito bem oferecido por Georges Bernanos no famoso escrito Diálogo das Carmelitas. É um medo que pode dissipar-se. Quando nós estamos no escuro, a escuridão nos domina e nos assalta uma espécie de terror. Não sabemos que proporção tem as coisas e onde caminhamos sem tropeçar, sem cair e sem nos ferir ou machucar. Mas apenas acesa a luz, nós percebemos as coisas nas suas reais dimensões. Assim devemos fazer com os nossos medos ou ansiedades diante de Deus. Assumi-los, olhá-los frente a frente. Realmente é para se temer isto aqui? Jesus não afirma que nos libertará de todas as nossas angústias e de toda a nossa ansiedade, porém, nos diz claramente que nos acompanha por dentro de todas elas, sem arrancá-las materialmente, mas fazendo com que se transformem em bem maior para nós. Assim sendo, nós podemos dizer como São Paulo e terminar com São Paulo, nada, absolutamente nada, neste mundo, nenhuma ansiedade, nenhuma dúvida,
nenhum sofrimento, nenhum medo pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo.